Abra sua Bíblia, amados, no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. A partir dos versos 6 em diante, nós vamos estar lendo. Tem aí no telão, mas também deixe sua Bíblia aberta. E diz assim, então, a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. E havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo de Deus, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Até aí. A história que nós acabamos de ler, ela está inserida num contexto da tomada do povo de Israel à terra prometida. Não sei se vocês lembram, Josué era servo de Moisés. Ele estava ligado sempre a Moisés. E Josué, então, agora, se você vai ver o capítulo 1 de Josué, você vai ver quando Moisés morre, Josué fica só. Ele fica um tanto que desamparado, sem a mentoria de Moisés. E ele disse: agora, Senhor, o que Deus fala para Josué? Não te mandei eu? Apenas seja forte, seja corajoso. E uma coisa que você tem que atentar, estou aqui parafraseando, certo? Que não se aparte da tua boca o livro da lei. Que você medite nele de dia e de noite. Que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você permaneça sempre firme. Não te mandei eu, apenas ser forte e corajoso. E aí muitas vezes eu acredito que não apenas essas palavras de Deus, mas também o convívio que Josué teve com Moisés foram o fundamento da vida de Josué. Disse que quando Moisés foi para o monte para receber as tábuas, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites, e apareceu uma nuvem densa, Josué estava onde? No pé da montanha, aguardando, orando. Isso era comunhão, isso era desejo, isso era busca. Sabe, Deus, ele busca uma geração que adore ao Senhor, que o busque, não apenas da boca para fora, não apenas nos domingos à noite na igreja, mas todos os dias. Deus, ele está buscando uma geração. E aí então o livro de Juízes, ele é um registro de pecados, apostasias, julgamento e também de arrependimento e consagrações temporárias a Deus. Então Deus aqui, ele levantou uma geração para que pudesse estar alinhada e alicerçada nele, tanto que a geração de Moisés não herdou a terra prometida. Só a geração de Josué. Ele está levantando uma geração. E aí eu quero frisar isso bem nesta manhã. O que nós estamos fazendo com nossa geração? O que estamos fazendo com nossa geração? Aqui nós vemos que Josué entendeu o seu propósito, entendeu o seu chamado. Ele conduziu o povo de Deus à terra prometida.
Mas, lamentavelmente, nós estamos vendo nessa história que lemos que o povo abandonou a fé, que o povo esqueceu daquilo que Josué tinha ensinado. E aí nós podemos entender que Josué ele exerceu influência na sua geração. Veja o que diz no verso 7: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Josué tinha influência. Josué era um homem influente para a sua geração. E aí quero lançar essa primeira pergunta para a gente. Que tipo de influência nós temos tido para a nossa geração? Qual a influência que nós temos tido para a nossa geração, para nossos filhos? Qual a influência que nossos netos vão ter? Nossa. Pessoas que realmente buscam a Deus? Ou pessoas que buscam no amor ao dinheiro um Deus? Ou nas coisas materiais, deuses como Baal, que apenas é uma estátua? O que é o dinheiro? Uma moeda, uma nota. É uma estátua. E muitos de nós buscamos e corremos atrás disso. E aí então, o povo, ele, voltando para esse contexto, o povo tinha presenciado todas as maravilhas que Deus tinha realizado através da vida de Moisés, e Josué, ele estava sempre junto, como falamos. Porém, vemos aqui uma informação assustadora nesse texto que lemos. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Olha, passou essa geração e a outra que veio estava totalmente desinformada. Não tinha conhecimento de quem era o Deus de Israel. Sabe o que acontece quando nós não nos informamos, não temos conhecimento da palavra? Naturalmente a gente esquece e corre atrás de outros deuses. Nós temos instituído deuses aqui. Ah, meu marido é um deus, minha mulher é uma deusa. Ah, minha mãe, meu pai, meu trabalho, meu carro, minha casa. São coisas que vêm e vão. Nós precisamos entender que existe apenas um Deus que é criador, que é soberano. É o Rei do universo, é o Jeová Jireh, aquele que nós cantamos agora pela manhã. Muitas vezes a gente vai absorvido por tantas informações, tem tantas coisas hoje, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Telegram, tem tanto grão, e esquecemos que existe um grande que precisamos correr atrás. Nós precisamos entender que se queremos ter uma vida realmente abençoada, quando eu falo abençoada, olhe, não quer dizer que você vai viver uma vida de rico, não, porque eu acredito que sim, Deus pode dar o dom da riqueza a alguns aqui, mas tem tantos ricos frustrados, tem tantas pessoas abastadas em recursos financeiros, morando em mansões, mas que não têm paz. A nossa maior riqueza chama-se a tão grande salvação. A nossa maior riqueza é a nossa paz com Deus. Jesus, ele veio a este mundo para trazer essa paz que se havia perdido pela separação do pecado, e agora ele nos proporciona paz, a paz com Cristo. O que é paz? É aproximação, é reunião, é estar junto. É o contrário à guerra. Nós estamos vendo agora tantas guerras. E tudo está sendo cumprido na palavra. Nada do que está lá foge àquilo que está na palavra. Inclusive, há uma profecia que depois podemos estudar sobre isso, que diz
que a Rússia ela vai começar a se aliar com o povo árabe para surgir a Terceira Guerra Mundial. Já estamos vendo isso. Por quê? Porque começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Basta você ler e se informar. O único país nesse meio aí que não é totalmente muçulmano é a Ucrânia. Ucrânia é cristão e está sendo bombardeado para exterminar o povo cristão e todo o islamismo tomar parte dessa região e vir totalmente para a Europa. Quando o islamismo seja tomado pela Europa, aí todas as nações árabes, europeias e asiáticas vão contra Israel. Se cumpriu a Terceira Guerra Mundial. Armagedon. Estamos caminhando para isso, amados. Só não vê quem não quer. Só que nós precisamos entender, nós vamos fazer parte de que geração? A geração que vai passando, vai esquecendo? A geração do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Não, nós precisamos ser uma geração com propósito. Nós precisamos entender que Deus nos levanta para ser influência na nossa geração. Uma palavra que foi esquecida dentro do nosso contexto eclesiástico chama-se discipulado. Nós temos buscado muito, convertidos, não. Precisamos ter discípulos. E quando eu falo discípulos, não é discípulo do pastor Esteban, discípulo de Célia, não, é discípulos de Cristo. Nós ensinamos através da palavra, porque Cristo é o nosso supremo pastor, Cristo é o nosso mestre. A importância do discipulado é tremenda na nossa vida. Eu fui discipulado pelos meus pais, eu fui discipulado na igreja pelo meu pastor, eu fui discipulado pela terceira vez na igreja num novo pastor que eu estive. Eu nasci num lar cristão. Mas se hoje o meu pastor lá do Brasil dizer, vamos começar um discipulado, eu digo, sim, Senhor, vamos. Porque nós precisamos aprender todos os dias. Muitas vezes sobe nosso ego, não, eu já sou crente há 25 anos. De que adianta? Se a gente não tem uma vida voltada para Cristo, totalmente. Quando eu falo totalmente, em atitudes, em pensamentos. Lógico, somos falhos, eu sou falho, todos aqui. Mas sabe o que é a marca do cristão? É quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele que está dentro de você, brada, diz assim, olha, isso está errado. Muda o rumo, porque você está errando. Muda o rumo. O discipulado, então, não é nada mais do que formar o caráter e a conduta das pessoas através da palavra. O caráter de quem? De Cristo. Para que cada vida se torne parecida com Cristo. Lembram a jovem que entregou sua vida a Jesus na semana passada? Foi terça ou quarta, amor? Terça-feira ela começou o discipulado com Célia. Veio na chuva. Sabe o que significa isso? Ah, mas não veio hoje. Não tem problema. Eu não estou aqui para julgar quem vem ou não vem. Mas se ela quiser e veio num dia de chuva para ser ensinada, ela será ensinada. Um jovem nessa semana me procurou para conversar sobre as coisas de Deus, querendo aprender a palavra. Eu disse, meu filho, só existe uma maneira de você aprender a palavra. É inserido dentro do corpo. Porque por mais que você seja um erudito nas escrituras e não obedecer, estando ligado através do discipulado, através da vida da igreja, isso apenas vai ser conhecimento. E conhecimento por conhecimento, se não tiver frutos, o que diz Cristo? Pelos meus frutos vocês serão conhecidos. Como você é conhecido? Pelos frutos. Isso é uma vida realmente cristã. Então, qual o primeiro lugar em que a gente vai influenciar verdadeiramente
geracionalmente, nossa casa, nossa família. É a nossa família que é o primeiro lugar. A nossa família é a nossa Jerusalém. O que nós vemos em Atos? Hoje vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém é a nossa casa. Não se engane, nossos filhos observam a nossa vida. Não se engane, nossos filhos, eles estão atentos a cada ligação que a gente faz. Se a gente xinga, se a gente fala mal do outro, eles estão atentos. E principalmente Deus está atento porque Ele está em todo lugar. Qual o exemplo, qual o testemunho que eu tenho dado para a minha geração? E aqui eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 11 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 11 a 13, que diz assim: da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Minha conduta, ela tem a finalidade de obter uma excelente posição de influência. Uma excelente posição de influência. Se você e eu servirmos ao Senhor dessa maneira, ou seja, tivermos um lar bem cuidado, guardado, a nossa influência, ela cresce. Mas não cresce apenas por causa do testemunho. Ela cresce porque já estamos influenciando uma segunda geração. E essa segunda geração, eu tenho certeza que influenciará a terceira, e a terceira a quarta. E assim sucessivamente. Eu dou graças a Deus porque desde que Jonathan estava no ventre, Deus nos orientou a impor as mãos e dizer: Jonathan, você vai ser um jovem, um adulto que será influência na sua geração. Será de boa influência na sua geração. E eu me surpreendi com Jonathan, porque geralmente as pessoas dizem assim, né? Olha, você é pai, vai pagar pelo que fez. Eu dou graças a Deus porque a minha sorte foi transformada, né? Se assim pode ser chamar. A minha vida foi transformada e aí Jonathan não nos deu nem 10% do trabalho que eu dei a meus pais. Mas sabe o que é isso? Influência e palavra. Você profetizar, proferir sobre a vida dos seus filhos. Você, pai, mãe, você tem autoridade. Você tem autoridade. Daniel, Tainá, vocês têm autoridade sobre a vida de Benício. Comece a profetizar, a proferir palavras de bênção sobre a vida dele. E vocês vão ver que ele vai crescer. E crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Mas não apenas proferir, vivam uma vida na palavra. É difícil? É. É sacrificante? É. Mas a gente precisa obedecer. De todos os lugares nos quais servimos, seja na igreja, no trabalho, lugar onde obteremos uma excelente posição e determinação na fé em Cristo, o mais importante chama-se a nossa casa, a nossa família. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 9. Veja bem o que diz essa palavra. Deuteronômio 6, versos 4 a 9, diz: Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Sabe o que significa isso? Integralmente, com integridade. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Outra versão, ela fala, você vai inculcar nos teus filhos. Sabe o que significa inculcar? Inculcar é falar, ministrar de tal maneira que isso fique gravado na mente e no coração. Na mente e no coração. Nós precisamos entender que a ordem dada por Deus para o seu povo, e nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, é que devemos inculcar em nossos filhos a palavra de Deus. Provérbios capítulo 6, versos 20 a 23. Veja o que diz a palavra, Provérbios capítulo 6, dos versos 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Olha aí, as correções do coração são o caminho da vida. A gente precisa entender isso. Quem transmite os mandamentos aos filhos é o pai. Isso está instituído no reino espiritual. Sejam mandamentos bons ou não, é o pai quem tem essa autoridade. E quem os instrui é a mãe. Isto é, que ela tem o papel de instruí-los, de educá-los ou não. A mãe tem um papel fundamental. Cada vez que você ouvir que menino mal educado, se atente. Porque não estão dizendo que o menino é mal educado, está dizendo que a mãe não soube educá-lo. Sabe o que acontecia? Como eu já falei anteriormente, nós no Brasil servíamos numa igreja que era grande e tinha muitos meninos. E naturalmente os meninos, correm porque são meninos. E Jonathan às vezes ia na onda dos meninos. O que eu falava? O que eu fazia? Fala, Jonathan. Só olhava. E você fazia o quê? Sentava do meu lado. Só com o olhar. Por quê? Isso chama-se autoridade. Não quero dizer que eu sou o bom aqui, porque eu errei muito. Mas eu estou dizendo que isso nós precisamos ter com nossos filhos. Autoridade. Olhar e ver. Ah, mas o fulaninho está chamando. Eu só olhava. Ele já sabia. E se ele saísse, o couro comia. Até os 8 anos de idade, eu fui muito duro com ele. Depois dos 8, já estava formado, aí eu ia amenizando. Mas por quê? Porque hoje eu agradeço, e ele também, acredito eu, né? Porque está se transformando num homem íntegro, que obedece os pais, que honra os pais. Nós precisamos formar isso desde pequenos, com palavras, com atitudes. Nós precisamos entender também, você que é filho, nós somos filhos, eu sou filho ainda, minha mãe ainda vive, meu pai já partiu para a presença do Senhor, mas nós precisamos entender que nós também, no verso 21, o que diz? Filho,
ata perpetuamente o teu coração e pendura o teu pescoço, né? Ou seja, precisamos entender que como filhos, nós precisamos também andar com isso sempre, guardado, amarrado em nós. Essa é a obediência. Pois no dia a dia é que nós vamos entender que isso será a nossa guia, a palavra do Senhor na nossa vida. Filhos, obedeçam aos seus pais. Nós já passamos por algumas experiências que vocês ainda não passaram. Vocês ainda estão novos, né? Tem alguns aqui que não passam dos 30. Então, não fique chateado quando o seu pai lhe disse assim: meu filho, é por aqui. A gente já viveu algumas experiências a mais que podem ajudar você a viver uma vida melhor. Quantas vezes a gente ficava chateado quando era jovem também, né? Não podemos esquecer que nós também fomos jovens. Aliás, ainda somos, né? E a gente ficava chateado quando nossa mãe, nosso pai, sabe? Como eu desejo poder ouvir a voz do meu pai. Mas já não está. Não está mais. Os conselhos que ele me dava. Por isso aproveite enquanto é tempo. Obedeça e ouça a voz do seu pai, da sua mãe. Salmo 127, no verso 3, nos dá uma outra diretriz. Eis que os filhos são herança do Senhor. Daniel, Tainá, Benício, ele saiu do teu ventre, mas ele não é teu. Ele é do Senhor. E você vai cuidá-lo, vai amá-lo, vai alimentá-lo. Vocês, né, vão fazer isso. Mas depois que crescer, ele vai ter um destino. E quem é que vai dar esse destino? O fruto do ventre do seu galardão, pode passar. Como flechas nas mãos de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Quem vai dar esse destino é aquele que tem o arco. Vai pegar, vocês são aljava agora. Ele vai pegar Benício e vai colocar no arco para lançar no destino que ele tem. Quem é o arqueiro? É Deus. Ele é o arqueiro. Quando chegamos aqui, chegamos como uma flecha. Somos uma família que foi enviada aqui como uma flecha. E deixe-me dizer, muitas vezes olhava assim no início e dizia: olha, o que eu fiz da minha vida? Como talvez você que é imigrante, passou o primeiro ano, o segundo, talvez diz: o que eu estou fazendo aqui? E você disse: é uma regressão, eu regredi. Não, porque no Brasil, meu salário era X, estava na minha família. Mas a partir do momento em que você se torna um filho de Deus, você é uma flecha, entenda uma coisa: para que Deus envie você a uma distância maior do propósito que ele tem já destinado, ele precisa o quê? Esticar o arco. Para você é um retrocesso. Para você, você regrediu. Para você, mas você está sendo preparado para o destino que Deus tem, que é maior do que você pensa. É maior do que você pensa. Por isso que no início eu dizia: Célia, o que eu fiz? Hoje eu entendo. Deus estava esticando o arco, para que cada vez mais Ele pudesse me enviar mais longe, mais longe, mais longe. É assim que Deus quer fazer com você, comigo. Às vezes você vai pensar: que regressão, que retrocesso. Não pense assim. Deixe ser tratado por Deus, porque você é herança do Senhor.
Você e eu somos herança do Senhor. Deus quer os nossos filhos. Sabe por quê? Porque Ele entregou seu Filho em favor de nós, para que você e eu formos salvos. E agora Ele quer que nós entreguemos a nossa família no altar de Deus. A grande pergunta é a seguinte, com isso já estou me preparando para concluir. Que tipo de família eu estou oferecendo ao Senhor? Que tipo de família eu estou oferecendo ao Senhor? Uma família realmente consagrada a Deus? Uma família verdadeiramente nas mãos de Deus? Ou estou vivendo a minha vida assim, vamos. Uma hora os meninos crescem, vão levar a tomar seu rumo e a gente vai viver a nossa vida. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você e eu vivamos uma família com propósitos. Não uma família que vai levando a vida como a vida vai levar. Porque a vida desse mundo vai nos levar para muitas coisas erradas, para muitas decepções, para muito quebrar da nossa cabeça. A gente vai bater a cabeça e bate de novo e bate. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você e eu tenhamos uma família consagrada ao Senhor.